O 20 de abril de 1939, Adolf Hitler comemorou seu 50 aniversário. Nesse momento, ele era o homem mais influente da Alemanha, o líder incontestável da nação, que até aquele ponto havia conseguido conquistar o apoio e a admiração do seu povo. A ocasião de seu meio século de vida foi comemorada com uma celebração grandiosa. O recém-terminado edifício da chancelaria, projetado pelo renomado arquiteto Albert Speer, foi o palco de um evento grandioso em 1939 para comemorar o 50 aniversário de Adolf Hitler. No vestíbulo de entrada, formou-se uma longa fila de pessoas que aguardavam sua vez para entregar pessoalmente seus presentes ao Führer, com alguns esperando até 3 horas para fazê-lo. Um dos presentes mais notáveis foi uma pistola automática Walther PPK, calibre 7,65 mm, um modelo favorito de Hitler. Esta não era uma arma comum. Estava revestida com ouro 24 quilates, decorada com finos gravados feitos à mão e com empunhadura de marfim que levava incrustações de ouro formando o monograma AH. Embora se afirmasse que a pistola havia sido montada por Karl Walter, esse detalhe é bastante duvidoso. Ao longo de sua vida, Hitler demonstrou grande interesse por armas, embora não tanto por disparar com elas, mas sim pelo poder simbólico que representavam. Sabe-se que ele sempre carregava uma Walther PPK de 7,65 mm escondida no bolso de suas calças e que mantinha uma arma carregada perto dele, seja em seu quarto, escritório ou até mesmo no banheiro. A Walther de ouro fez sua primeira aparição em 1950, quando foi fotografada para um catálogo de artigos que seriam leiloados. No entanto, após uma investigação da polícia de Kansas, a arma foi retirada do leilão e desapareceu novamente. Em 1966, a pistola ressurgiu em um leilão em Cleveland, onde foi adquirida rapidamente por Andrew Wright, que a manteve em seu poder por mais de 20 anos. Finalmente, a arma foi vendida a um colecionador privado por uma soma recorde, tornando-se uma das pistolas de guerra mais caras já leiloadas. Hoje em dia, estima-se que seu valor supere os 4 milhões de dólares. Os tesouros ocultos do Terceiro Reich, objetos pessoais de Hitler. Um globo terrestre de mesa que um soldado americano pegou como lembrança da residência de Adolf Hitler em 1945 foi leiloado por 115 mil dólares, segundo uma casa de leilões em São Francisco. John Barsamian, um veterano de 91 anos, explicou que pegou o globo da residência Berghof, situada em Obersalzberg, Alemanha, enquanto servia no exército dos Estados Unidos. Decidiu vender o objeto este ano devido à sua idade avançada. Robert Pritikin, um ex-executivo publicitário de 78 anos e amigo de Barsamian, adquiriu o globo por 100 mil dólares e teve que pagar uma taxa adicional de 15% à casa de leilões, o que elevou o preço total a 115 mil dólares. Segundo Matthew Davis, assistente de Pritikin, a compra foi de um objeto histórico relacionado a uma das figuras mais notórias da história. É algo que Hitler realmente usou e estudou, destacou Davis. Peter Almayer Beck, um especialista em globos terrestres da Sociedade Internacional Coronelli, comentou que o globo terrestre não tinha grande valor histórico por si só, mas sua conexão com Hitler foi o que disparou seu preço. Sem essa associação, o preço teria sido muito mais baixo, afirmou Almayer Beck. Abril de 1945. Enquanto as forças soviéticas bombardeiam Berlim com fúria implacável, desmoronando a cidade sob uma chuva de ferro e fogo, um desbordado Hitler luta para organizar exércitos inexistentes de um bunker subterrâneo, 8 metros abaixo da terra, resguardado por um teto de concreto de 4 metros de espessura. Recentemente, um telefone de baquelite vermelho, usado por Hitler para emitir suas ordens, um modelo Siemens com a águia da suástica na parte de trás, foi leiloado por 229 mil euros a um comprador anônimo. Ao mesmo tempo, em Berlim, a exposição Hitler e os Alemães, a primeira de seu tipo desde o fim do regime nazista, atraiu um número de visitantes tão grande que os organizadores foram forçados a estendê-la devido ao sucesso obtido. É inegável que os objetos da era nazista despertam um interesse notável, até mesmo entre aqueles que estão ideologicamente distantes desse período.
O comércio de lembranças relacionadas ao nazismo se tornou cada vez mais popular e acessível, com preços que variam desde simples botões de uniforme, que podem ser encontrados por €1 online, até um Mercedes de Hitler, que foi comprado por um milionário russo por $6 milhões. O colecionador mais experiente de objetos nazistas é um britânico chamado Kevin Whitcroft, que se orgulha de ter dormido na cama de Hitler, embora esclareça que o colchão foi substituído. Este bem-sucedido empresário do setor de construção iniciou sua coleção com um capacete de aço que seu pai, veterano da Segunda Guerra Mundial, trouxe como lembrança da guerra. Hoje em dia, a coleção de Kevin Whitcroft ocupa vários armazéns onde ele guarda peças de grande porte, como carros de combate, mais de 50 bustos de Hitler e até mesmo a porta, as telhas e a grade da cela que o futuro Führer ocupou na prisão de Landsberg depois de sua tentativa de golpe fracassada em Munique, em 1923. Foi nesse encarceramento que Hitler aproveitou para escrever Mein Kampf. Whitcroft lembra: "Soube que iam reabilitar o prédio da prisão onde Hitler esteve e não hesitei. Fui a Munique, esperei até que os trabalhadores saíssem para almoçar em uma taverna próxima, os convidei para uma rodada de cerveja. Repeti o convite por alguns dias e no final voltei para casa com a porta, a grade da janela e algumas telhas do chão da cela de Hitler. Um dos troféus hitlerianos mais destacados na coleção de Whitcroft é uma adega oxidada que ele resgatou em 1989 das ruínas do Berghof, a residência alpina de Hitler. Sua ação foi carregada de risco, pois, naquela época, na Alemanha, era proibido qualquer tipo de memorabilia nazista, o que poderia ter lhe valido uma condenação. Algo semelhante ocorreu com vários espanhóis que se viram em problemas por simplesmente levantar o braço para chamar um táxi. Na verdade, em 1953, o governo bávaro dinamitou as ruínas do Berghof para evitar que se tornassem um santuário para neonazistas. O comércio de lembranças nazistas existe há muito tempo. Basta percorrer qualquer mercado de pulgas europeu para encontrar cruzes de ferro ou adagas das SS que são vendidas por apenas alguns euros. Na maioria das vezes, esses objetos são réplicas, o que explica seu baixo custo e abundância. No entanto, nos últimos anos, o mercado de objetos nazistas experimentou um auge, com o surgimento de artigos que parecem ser autênticos. Esse fenômeno tem uma explicação clara. Os soldados aliados costumavam coletar troféus de guerra durante seu serviço. Muitos deles voltaram para casa com mochilas cheias dessas lembranças. Agora, depois de mais de meio século, esses objetos começam a aparecer quando os netos dos veteranos que têm menos apego sentimental a essas lembranças os colocam à venda em leilões, seja para se livrar das tranqueiras dos avós ou para ganhar um dinheiro extra. É curioso observar a diferença de atitude entre os russos e os americanos como forças de ocupação na Alemanha derrotada. Enquanto os americanos, vindos de um país com um alto nível de vida e acesso a bens de consumo, se sentiam atraídos por troféus cerimoniais e objetos de luxo que os nazistas haviam produzido em grande quantidade, os russos, na maioria camponeses analfabetos de aldeias empobrecidas, tendiam a saquear objetos mais simples e cotidianos, como relógios, sapatos, câmeras fotográficas e utensílios de cozinha. É famosa a imagem do sargento Meliton Cantaria cravando a bandeira vermelha no topo das ruínas do Reichstag, um edifício que simbolizava para os russos o coração do regime nazista. Na fotografia original, que era uma pose, podia-se ver seu companheiro usando um relógio de pulso em cada pulso, o que evidenciava seu papel como saqueador. Ao perceber isso, a foto foi retocada para que apenas um relógio aparecesse. A histórica bandeira que aparece nessa imagem agora é exibida com reverência em uma vitrine no Museu Central das Forças Armadas da Rússia. Além disso, a câmera com a qual o fotógrafo de guerra Yevgeny Kaldei tirou a foto, uma Leica 3, foi leiloada em 2014 em Hong Kong. A residência alpina de Hitler está se tornando uma fonte notável de memorabilia nazista, com objetos de grande interesse para colecionadores. Entre as lembranças mais curiosas estão umas calcinhas de seda de Eva Braun, a amante e esposa de Hitler, que foram leiloadas por 3.300 euros. Essas calcinhas, de cor lilás, com um lacinho na cintura e as iniciais bordadas de Eva,
faziam parte de um lote de lembranças adquiridas por um soldado americano da 101ª Divisão Aerotransportada, que ocupou a residência após a queda do regime nazista. É provável que muitos desses objetos tenham vindo de trocas por alimentos realizadas pela empobrecida população local entre o abandono da guarnição SS e a chegada das forças americanas. No mesmo tema de roupas íntimas das figuras do Terceiro Reich, destacam-se uns calcinhos de seda que pertenciam a Hermann Göring, o poderoso ministro do ar e colaborador próximo de Hitler. Com uma impressionante medida de 114 centímetros de cintura, os calcinhos sugerem que Göring havia perdido algum peso nos últimos meses da guerra. Este artigo, assim como outros objetos da coleção, foi adquirido pelo Dr. John K. Latimer, um médico famoso que aproveitou seu papel como médico dos líderes nazistas para reunir troféus durante os julgamentos de Nuremberg. O leilão, intitulado Hitler e os Gerarcas Nazistas, uma visão do mal, foi organizado em uma tentativa de apaziguar as organizações judaicas que protestavam contra o ato. Os calcinhos de Göring alcançaram a soma de 3.000 euros e foram comprados por um comprador anônimo da Argentina, que também dava lances em outros objetos, incluindo uma jaqueta de Hitler, que foi vendida por 275.000 euros. Outra peça interessante dessa coleção foi um dispositivo de couro projetado para esconder uma pequena pistola na calça, aparentemente pertencente ao próprio Hitler. Blondie, o cão fiel do Führer. Hitler era um grande amante dos animais, especialmente dos cães, e era conhecido pelo seu tratamento carinhoso com eles. Durante o Terceiro Reich, teve vários cães, sendo o seu favorito um pastor alemão chamado Blondie. Segundo vários de seus colaboradores mais próximos, o Führer gostava mais desse cachorro do que da própria Eva Braun. Ao longo dos anos, estima-se que Hitler teve pelo menos 10 cães diferentes, todos considerados parte importante de sua vida pessoal. Para entender quando Blondie e Hitler se conheceram, é preciso voltar a 1941. Nesse ano, Martin Bormann, que era um fiel colaborador de Hitler devido à sua habilidade em contabilidade e seu papel como diretor do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fez-lhe um presente que marcaria o líder nazista para sempre. O presente foi uma cadela da raça pastor alemão, que rapidamente conquistou o seu afeto. Sem pensar duas vezes, Hitler decidiu chamá-la de Blondie, um nome que significava loirinha em uma tradução aproximada. Desde o momento em que Hitler viu seu novo pastor alemão, ele estabeleceu um vínculo profundo com ele, algo que não era comum em sua relação com os animais. Em geral, o ditador tinha preferências um tanto peculiares por animais. Considerava os cavalos como desajeitados, não gostava de cães bulldog nem boxer, e evitava se aproximar de criaturas como tartarugas, galinhas ou corsos. Sua aversão aos gatos era bem conhecida, e geralmente preferia cães grandes, o que contrastava com os pequenos cães que teve antes. Sua verdadeira fascinação pelos pastores alemães começou em 1921, quando recebeu um como presente. Segundo diversos documentos da época, Hitler viveu uma vida relativamente tranquila nos anos seguintes à guerra, acompanhado de seu cão Blondie. Apesar da intensa luta na frente oriental durante a Operação Barbarossa e os combates de suas tropas na África contra os britânicos, o Führer sempre encontrava tempo para relaxar em sua residência de Berghof, nos Alpes Bávaros, desfrutando de chá e passando tempo com seus amigos ou brincando com seu cachorro. Sua casa, situada em um lindo penhasco, era um lugar de prazer tanto para ele quanto para Eva Braun, a quem conheceu em 1929. Durante esses dias, Hitler costumava compartilhar longos cafés da manhã com Eva Braun, onde eram servidas iguarias como pão, chá, cacau, café, suco de laranja, biscoitos e manteiga, um luxo durante a guerra devido à sua escassez. Embora atualmente isso possa não parecer muito, era um banquete exclusivo para os altos funcionários do regime nazista. As refeições também eram uma ocasião especial, onde aqueles que suportavam as críticas constantes do líder podiam desfrutar de algumas das melhores carnes disponíveis na região. Hitler era conhecido por sua extrema meticulosidade durante as refeições. Irritava-se com qualquer pequeno erro, como uma toalha de mesa mal colocada ou um talher fora do lugar. Sua obsessão pela preparação dos alimentos era igualmente notável,
e não hesitava em causar problemas a seus convidados se algo não cumprisse com seus requisitos rígidos. Por exemplo, exigia que a sopa fosse servida extremamente quente, ao ponto de, em uma ocasião, a princesa herdeira da Itália, Maria José, ter queimado a língua ao prová-la. Além disso, Hitler insistia que os convidados terminassem tudo o que havia em seus pratos, e os serventes não podiam retirar os talheres até que estivessem completamente vazios. No entanto, esse comportamento perfeccionista e sua atitude severa desapareciam quando estava com seus dois seres mais queridos, Eva Braun e seu cão Blondie. Aqueles que conheciam o líder nazista afirmavam que ele sentia uma profunda fraqueza por sua cadela, demonstrando um carinho e uma dedicação que superavam até mesmo suas relações humanas. Hitler passava longos momentos brincando ou passeando com Blondie em uma pista de obstáculos que ele mesmo criara para ela. Essa proximidade com seu cachorro, no entanto, não parecia agradar Eva Braun, que, em uma tentativa de chamar sua atenção ou talvez por ciúmes, adquiriu dois cães próprios. Apesar da intensificação da ofensiva aliada e da proximidade das forças soviéticas, a relação entre Hitler e sua fiel cadela Blondie não sofreu alterações. A única diferença foi que, em vez de passar tempo com ela em Berghof, sua residência nos Alpes bávaros, o Führer se encontrava refugiado no bunker da chancelaria, onde buscava proteção dos intensos bombardeios. Este bunker, que se tornou célebre durante a Batalha de Berlim, foi o último refúgio de Hitler. Apesar de estar resguardado no bunker devido ao medo dos ataques soviéticos, Hitler aproveitava as breves pausas nos combates para dar pequenos passeios com Blondie ao redor do prédio. Para ele, esses momentos representavam a calma em meio ao caos. Enquanto isso, fora de seu esconderijo, as tropas alemãs lutavam ferozmente nas ruas para tentar impedir o avanço dos tanques soviéticos em direção ao coração de Berlim. No dia 29 de abril de 1945, a situação em Berlim havia mudado drasticamente, passando de uma certa euforia para uma desesperança total. As forças soviéticas estavam às portas do bunker de Hitler, e as tropas alemãs já não eram suficientes para deter o avanço dos blindados T-34. A infantaria soviética avançava imparável pelas ruas da cidade, utilizando sua superioridade numérica e armamento pesado, como os fuzis Mosin-Nagant e as metralhadoras PPSH-41. A cidade, destruída pelos bombardeios, estava à beira de cair. Em contraste, dentro do bunker, a situação de Hitler e seu círculo próximo era desesperadora. O Führer havia decidido que sua única saída seria o suicídio para evitar cair nas mãos dos soviéticos. Conhecendo as atrocidades cometidas por suas tropas na frente oriental, temia que a captura fosse ainda pior que a morte. Seu plano inicial era acabar com tudo com uma cápsula de cianeto, mas as dúvidas começaram a invadi-lo. Hitler suspeitava que seus médicos pudessem ter alterado as cápsulas, temendo que, em vez de matá-lo, o colocassem em um coma temporário, o que o deixaria à mercê dos inimigos. O líder nazista, desconfiado, ordenou que o cirurgião do bunker testasse o veneno em Blondie, sua querida cadela, antes de arriscar ingeri-lo ele mesmo. Apesar de ter dado consentimento, a suspeita persistiu. Como resultado, o cirurgião foi substituído pelo professor Hasse, que administrou o veneno em Blondie, causando sua morte. Apesar do carinho que Hitler sentia por seu animal de estimação, o sacrifício foi necessário para garantir a confiabilidade do veneno. Após a morte de Blondie, Hitler ordenou que um de seus guardas matasse os filhotes da cadela. Com um disparo certeiro, o guarda pôs fim a tudo. Um dia depois, Hitler e Eva Braun cometeram suicídio. O destino de seus corpos permanece incerto, embora a teoria mais amplamente aceita sustente que foram cremados em uma cratera causada por uma bomba. Alguns relatos indicam que as cinzas de Hitler, Eva Braun, Blondie e os filhotes foram enterradas em uma vala comum, misturadas pelas SS para ocultar seus restos de maneira definitiva. Berghof, o refúgio do Führer e o legado sombrio do Terceiro Reich. Em maio de 1945, as forças aliadas chegaram ao bunker da chancelaria de Berlim, onde se supunha que Adolf Hitler estava. No entanto, não encontraram vestígios de sua presença, o que desencadeou uma nova busca para capturá-lo. A próxima parada foi Berghof,
a residência de verão de Hitler em Obersalzberg, na Baviera. Este local, que em seu tempo foi o refúgio pessoal do Führer, ainda é um tema complexo hoje em dia. Obersalzberg é uma pequena localidade localizada no sudeste da Baviera, perto da fronteira com a Áustria, na região dos Alpes Bávaros. Este lugar ganhou notoriedade por ser um refúgio habitual para vários líderes do regime nazista, incluindo Adolf Hitler, que construiu ali sua segunda residência, o Berghof. Em 1928, Hitler alugou uma casa na região, a qual mais tarde comprou graças aos lucros obtidos com seu livro Mein Kampf. 5 anos depois, Martin Bormann, desejoso de ganhar o favor de Hitler, aproveitou seu carinho pela região e se propôs a um ambicioso projeto: construir um edifício de estudo no topo da montanha Kehlstein. Bormann, decidido a cumprir sua promessa, estabeleceu como prazo final o dia 20 de abril de 1939, o aniversário de Hitler, para a finalização do edifício. O que parecia uma promessa quase impossível de cumprir, logo se tornou um desafio monumental. O arquiteto principal, Roderick Fick, enfrentou vários obstáculos. O primeiro deles foi a construção de uma estrada de 6 quilômetros que deveria atravessar uma parede de rocha quase vertical, em algumas partes extremamente instável. Apesar dos problemas, o projeto foi aprovado e os trabalhos começaram na primavera de 1937. A ideia de terminar o edifício dentro do prazo parecia inatingível, mas a pressão de Bormann, seu caráter implacável e as intermináveis jornadas de trabalho de 24 horas, mesmo sob luz de holofotes, permitiram que a construção fosse concluída a tempo. Diversas fotografias e filmes mostram Hitler, sua amante Eva Braun e outros membros do regime desfrutando de seu tempo nesta residência, que oferecia vistas espetaculares dos Alpes. No dia 25 de abril de 1944, apenas 5 dias antes de sua morte, um ataque aéreo de bombardeiros britânicos do 617º Esquadrão, conhecidos como Dumbusters, destruiu o Berghof em uma tentativa de impedir que Hitler usasse a propriedade como refúgio. Na verdade, Hitler já não utilizava a casa desde o verão de 1944. Em 1951, o que restou da propriedade foi demolido. Hoje em dia, as ruínas que sobrevivem da antiga casa são um lembrete arrepiante das decisões tomadas naquele lugar, decisões que levaram à morte de milhões de pessoas. Obersalzberg, agora conhecido por suas belas paisagens nos Alpes Bávaros, ainda está marcado por sua ligação com o passado sombrio do Terceiro Reich. As ruínas do Berghof servem como um símbolo do horror daquela época, e é crucial que sejam mantidas como um lembrete para que a história não se repita. O terreno foi rapidamente invadido pela vegetação, cobrindo a antiga residência de Hitler. Não foi até 1999 que as autoridades alemãs decidiram construir um museu próximo para recordar as atrocidades do regime nazista e evitar que o local se tornasse um santuário para neonazistas. O Dokumentation Obersalzberg, como é oficialmente conhecido, tem funcionado para impedir o culto à figura de Hitler entre as gerações mais jovens. No entanto, nos últimos anos, houve um aumento nas expedições clandestinas até as ruínas de Berghof, não apenas por neonazistas alemães, mas também por visitantes de países do leste europeu, como Hungria e República Checa, onde a ultradireita está ganhando terreno. Em resposta a esse crescente problema, foi proposta a ampliação do museu para erradicar a presença de grupos neonazistas na área. A obra de expansão está avaliada em 21 milhões de euros, embora o destino final das ruínas continue incerto. Alguns sugerem deixar as ruínas como estão, enquanto outros propõem transformá-las em uma atração turística mais controlada. No entanto, os planos foram adiados devido à descoberta de uma bomba não detonada durante as escavações. O objetivo é ter a remodelação pronta para 2020, para que o local não continue sendo um refúgio para aqueles que tentam cultuar a ideologia nazista. É nosso dever lembrar o que aconteceu, afirma Matthias Irlinger, membro do museu. A Mercedes de Hitler. A história oculta de um ícone nazista. Em abril de 1945, o Mercedes 770 W150, o carro especialmente blindado utilizado por vários líderes nazistas, incluindo Adolf Hitler,
estava estacionado na localidade alpina de Obersalzberg, na Baviera, enquanto seu proprietário se encontrava em seu último refúgio no bunker de Berlim. Unidades da SS transportaram o veículo em uma plataforma até Laufen, perto de Salzburgo, onde soldados da 20ª Divisão Blindada Americana o descobriram após um breve confronto com as últimas resistências alemãs. Apesar dos impactos de bala na armadura traseira, no painel e no para-brisa, e com um motor danificado mas funcional, o automóvel logo se tornou transporte privilegiado para altos comandantes americanos. Repintado em verde militar e decorado com estrelas brancas nas laterais, o Mercedes começou sua nova vida sob uma identidade equivocada. Um trabalhador holandês o identificou incorretamente como propriedade de Hermann Göring. Em agosto de 1945, o veículo cruzou o Atlântico para protagonizar campanhas de títulos de guerra no solo americano, mantendo sua atribuição errada. 11 anos depois, em outubro de 1956, o colecionador canadense H.J. O'Connell o adquiriu por $2.725 em um leilão de excedentes militares. Curiosamente, nessa mesma venda, foi leiloado outro Mercedes da época nazista, o verdadeiro automóvel de Göring, apelidado de Blue Goose, capturado também em Obersalzberg pela 101ª Divisão Aerotransportada. Durante sua restauração em Toronto, cometeu-se um erro histórico ao adicionar uma luz central no para-choque, elemento ausente no design original. Em 1970, o veículo encontrou um lar permanente no Museu Canadense da Guerra em Ottawa, cedido em troca de benefícios fiscais e exibido como o automóvel pessoal de Göring. A verdade só emergiu nos anos 80, quando Ludwig Kocher, bibliotecário de origem alemã do museu, iniciou uma investigação minuciosa. Seguindo a trilha do número de série nos arquivos da Daimler-Benz, Kocher revelou a verdadeira procedência do veículo. Ele havia sido entregue diretamente à chancelaria do Reich no dia 8 de julho de 1940 para uso exclusivo de Hitler. Essa revelação em 1982 não apenas corrigiu décadas de atribuição errônea, mas também transformou a percepção do artefato, elevando tanto seu valor histórico quanto a controvérsia em torno de sua exibição. Enquanto isso, o verdadeiro automóvel de Göring, o Blue Goose, seguia seu próprio caminho na história. As residências secretas de Heinrich Himmler, o refúgio do Reichsführer. Nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial, especificamente no dia 4 de maio de 1945, um evento significativo ocorreu no sul da Baviera. O 7º Regimento de Infantaria, parte da 3ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, liderada pelo Major-General Iron Michael Daniels, conseguiu tomar o controle de uma localidade estratégica nos Alpes Bávaros. Essa operação ocorreu apenas 48 horas depois de as mesmas tropas terem presenciado as atrocidades no campo de concentração de Dachau. Agora, sua missão era capturar uma população que havia servido como refúgio para a alta hierarquia nazista durante anos. Enquanto a maior atenção estava voltada para a residência mais conhecida de Hitler, o Berghof, e sua icônica fortaleza montanhosa conhecida como o Ninho da Águia, diversas unidades receberam instruções para inspecionar várias propriedades na área e seus arredores. Entre elas estavam instalações militares, residências oficiais e a pequena chancelaria do Reich, onde os ministros trabalhavam durante as estadas de Hitler na região. Uma propriedade particularmente notável que caiu sob controle americano foi a residência de Heinrich Himmler, Reichsführer das SS, localizada no Chalet Schau, próximo ao lago Kernig. Esta foi uma das duas propriedades de Himmler na Baviera que foram capturadas pelas forças dos Estados Unidos nos últimos dias do conflito. A outra residência, localizada nas proximidades de Munique, havia sido a casa principal da família de Himmler até sua separação de sua esposa Margareta em 1940. Posteriormente, em 1941, Himmler iniciou um relacionamento com Hedwig Post, que havia trabalhado como sua secretária. Após a separação, foi estabelecida uma curiosa separação doméstica na vida de Himmler. Sua esposa legítima e filha permaneceram na propriedade familiar em Thann, ao sul de Munique. Enquanto isso, sua companheira extraconjugal e os 2 filhos dessa relação
encontraram refúgio no que ficou conhecido como o Chalet Cinco León, localizado na localidade de Schau. Essa segunda residência tinha um propósito estratégico para Himmler, servindo como ponto de operações durante suas visitas ao Führer, quando ele se encontrava em sua imponente residência de Auburg. Essa propriedade estava situada a uma curta distância montanha acima, dentro do exclusivo e altamente fortificado complexo reservado para a cúpula nazista. Um aspecto revelador das dinâmicas internas de poder do regime se manifestava nas maquinações de Martin Bormann, que, como secretário pessoal de Hitler, orquestrava deliberadamente obstáculos para limitar a influência de Himmler. A ausência de uma residência privada para o Reichsführer em Auburg, resultado dessas manobras, eventualmente forçou Himmler a adquirir o chalé em Schau. Anteriormente, ele havia sido obrigado a se hospedar em residências pertencentes a outros líderes nazistas, uma situação que apresentava consideráveis inconvenientes e comprometia potencialmente sua segurança. Nos últimos dias do conflito, Himmler encontrava-se na região norte da Alemanha, especificamente no quartel-general do grande almirante Karl Dönitz, sucessor de Hitler. Enquanto isso, Post havia evacuado Schneinland, buscando refúgio na Áustria antes do avanço das forças dos Estados Unidos. Os primeiros contingentes americanos chegaram com extrema cautela, acessando a propriedade pela entrada principal em veículos jeeps, antecipando possíveis armadilhas explosivas ou emboscadas. Após forçar o acesso, começaram a inspecionar meticulosamente cada sala, confirmando a ausência de ocupantes, mas descobrindo um vasto inventário de pertences pessoais, uniformes, condecorações, armamentos e diversos objetos de significativo interesse histórico. Especialistas em inteligência realizaram posteriormente uma busca minuciosa por materiais valiosos. Os efeitos pessoais de Himmler foram rapidamente apropriados como lembranças por soldados americanos, reaparecendo ocasionalmente em leilões norte-americanos nos últimos 15 anos. Um exemplo notável é uma arma de caça que supostamente pertencia a Hedwig Post, recebida como presente de Himmler, e que foi leiloada recentemente nos Estados Unidos. A inspeção da área de garagens revelou uma descoberta extraordinária: um imponente sedã Mercedes-Benz 770K, modelo especial reservado para a elite nazista, que havia sido atribuído a Himmler pela chancelaria do Reich em Berlim para uso exclusivo durante suas estadas em Berchtesgaden. Tanto as forças americanas quanto as francesas, cuja segunda divisão blindada foi pioneira em subir até Auburg, capturaram vários veículos pertencentes a Hitler, que atualmente são conservados em coleções públicas e privadas internacionais. Este luxuoso automóvel facilitava os deslocamentos de Himmler entre o Chalet Cinco León e o Beov, situado a 7 quilômetros montanha acima, ou até o aeroporto de Einring, onde ele embarcava em seu avião pessoal Focke-Wulf 200 Condor. O veículo fazia parte de uma série exclusiva de 10 sedãs tipo 2770K, do modelo W150 fabricados pela Mercedes-Benz, especificamente para líderes nazistas e entregues à chancelaria do Reich em 1903. Ao contrário dos veículos de desfile, essa limusine foi projetada para garantir segurança durante deslocamentos oficiais, incorporando teto rígido, ao contrário dos automóveis de Hitler, e medidas de proteção equivalentes às limusines do Führer. Vale lembrar que Reinhard Heydrich, tenente de Himmler, havia sido mortalmente ferido por uma granada enquanto viajava em uma limusine aberta em Praga, incidente que motivou um reforço considerável nos protocolos de segurança para a cúpula nazista. Himmler, ciente de sua posição como um dos homens mais poderosos e ao mesmo tempo mais odiados da Alemanha, considerava sua proteção pessoal uma prioridade. O veículo incorporava uma blindagem capaz de resistir a disparos de armas leves, vidros à prova de balas de espessura excepcional e um piso reforçado projetado para desviar explosões de minas. Possuía faróis instalados nas portas frontais e um sofisticado sistema de fechamento centralizado ativado de dentro, prevenindo aberturas externas não autorizadas em caso de atentados. Para operações invernais, o veículo contava com condutores especiais que projetavam ar quente sobre o para-brisa externo,
evitando que ele embaçasse, atingindo um peso total de 4,5 toneladas. Apesar de seu peso extraordinário, o veículo estava equipado com um potente motor de 8 cilindros em linha que gerava 230 cavalos de potência, permitindo-lhe alcançar velocidades de até 140 km por hora, 87 milhas por hora. No entanto, manter tais velocidades exercia considerável tensão sobre os pneus. Portanto, os motoristas costumavam manter uma velocidade moderada de cerca de 80 km por hora, 50 milhas por hora. Essa majestosa limusine de 4 portas e 6 lugares possuía oficialmente uma matrícula vinculada ao Regimento Policial de Berlim. No entanto, durante os deslocamentos de Himmler, sua equipe de segurança costumava substituí-la por uma placa personalizada com a inscrição SS1, eliminando qualquer ambiguidade sobre a identidade do passageiro. As viagens de Himmler sempre contavam com um elaborado dispositivo de segurança adaptado ao contexto específico da viagem. Um ou vários veículos de escolta, ocupados por seguranças e agentes da polícia fortemente armados, acompanhavam permanentemente a limusine principal, com a missão exclusiva de garantir a integridade física do Reichsführer. O destino imediato do Mercedes após sua captura em 4 de maio de 1945 permanece envolto em certa incerteza, especialmente considerando que não foi transferido para o território dos Estados Unidos, como ocorreu com outros veículos similares. Uma hipótese plausível sugere que o veículo foi incorporado à frota de veículos oficiais do Exército do ZUA, destinado ao transporte de oficiais de alto escalão, seguindo uma prática comum com numerosos automóveis confiscados à hierarquia nazista. Atualmente, esse extraordinário Mercedes 770K é exibido no Museu Allo e Technik de Sinsheim, na Alemanha, compartilhando espaço com 2 dos imponentes automóveis cerimoniais de Hitler. Ele representa simultaneamente um fascinante vestígio do regime de Himmler e um exemplar excepcionalmente valioso e raro dentro do patrimônio automobilístico mundial. A fortuna oculta de Hitler, o império secreto do Führer. Você sabia que Adolf Hitler chegou a possuir uma das maiores fortunas da Europa? A trajetória dessa acumulação de riqueza constitui um capítulo frequentemente negligenciado nas narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial, assim como o destino final desses vastos recursos. O futuro ditador não herdou privilégios econômicos. Ele nasceu em um ambiente familiar de posição intermediária. Seu pai, funcionário de alfândega no Império Austro-Húngaro, proporcionava à família uma estabilidade econômica modesta, mas digna, característica da classe média-baixa. As economias acumuladas por seu pai durante 3 décadas de serviço público e que constituíram sua herança após o falecimento de seus pais, foram dilapidadas em Viena enquanto Hitler perseguia aspirações artísticas. Essa situação levou a uma fase de extrema precariedade econômica, durante a qual ele foi forçado a residir em albergues para indigentes, enquanto se sustentava realizando trabalhos de construção ou comercializando suas aquarelas e cartões postais entre turistas. Sua situação financeira não melhorou significativamente durante seu serviço militar na Primeira Guerra Mundial, onde recebia um modesto salário correspondente ao seu posto de cabo. Quando, em 1919, ele estabeleceu contato com o Partido dos Trabalhadores Alemães, enviado como informante pelo Reichswehr, ainda vivia em dificuldades financeiras. No entanto, após se juntar oficialmente ao partido e emergir como seu principal orador, Hitler começou gradualmente a aumentar tanto seu poder aquisitivo quanto seu status social. Em pouco tempo, a situação financeira de Hitler experimentou uma melhoria notável, evidenciada pela aquisição de um automóvel Mercedes de destaque e uma residência modesta em Munique. O ponto de inflexão em sua trajetória econômica ocorreu com a publicação de sua obra Mein Kampf em 1925, após concluir seu período de prisão em Landsberg, onde cumpriu pena pelo malogrado Putsch da cervejaria, uma tentativa revolucionária em Munique. A precariedade econômica que enfrentava, agravada pela desorganização do Partido Nazista após o golpe fracassado, motivou a criação desse projeto literário que combinava autobiografia e doutrina política, concebido também como um instrumento para atrair novos adeptos ao seu movimento,
que agora aspirava a conquistar o poder por meio de métodos eleitorais em vez de métodos violentos. O declínio progressivo da economia alemã entre o final dos anos 20 e o início dos anos 30 propiciou um aumento significativo na divulgação do volume, coincidindo com a crescente aceitação da ideologia nazista. A nomeação de Hitler como chanceler em janeiro de 1933 elevou Mein Kampf praticamente ao status de publicação estatal. Entre 1925 e 1933, os direitos autorais geraram para Hitler uma receita de 1,2 milhões de Reichsmarks, equivalentes a aproximadamente 5,6 milhões de dólares atuais. Paralelamente, Hitler demonstrou notável habilidade para evitar suas obrigações fiscais, escapando do pagamento de impostos referentes à comercialização de 240 mil exemplares durante esse período. Pouco depois de sua ascensão ao poder, a administração tributária apresentou uma cobrança de 405.500 Reichsmarks, equivalente a 1,6 milhões de dólares contemporâneos. Determinado a evitar esse pagamento, logo foram ativados mecanismos pela chancelaria para declarar o Führer isento de tributos, o que se concretizou em 1934. As vendas de Mein Kampf continuaram a prosperar, alcançando a marca de 5,2 milhões de exemplares distribuídos em 11 idiomas, incluindo o inglês, quando o conflito bélico teve início em 1939. Estima-se que, durante a Guerra Mundial, apenas na Alemanha, a distribuição de Mein Kampf tenha superado 10 milhões de exemplares, tanto comercializados quanto entregues gratuitamente, gerando para seu autor receitas milionárias por meio de direitos autorais. Com esses recursos, Hitler financiou a construção de sua residência bávara, o Berghof, e adquiriu uma suntuosa casa em Munique. Além disso, Hitler recebia uma remuneração dupla do governo. Inicialmente como chanceler desde 1933, após a morte do presidente Paul von Hindenburg em 1934, ele assumiu também a remuneração presidencial ao fundir os dois cargos sob a designação de Führer. Uma parte significativa de sua fortuna provinha de doações de simpatizantes. O industrial automobilístico norte-americano Henry Ford foi um de seus primeiros admiradores e benfeitores. Os magnatas armamentistas e siderúrgicos Gustav Krupp e Fritz Thyssen contribuíram com mais de 5 milhões de Reichsmarks ao partido nazista durante a guerra, equivalentes a 37 milhões e 200 mil dólares atuais, beneficiando parcialmente o próprio Hitler. Essas doações foram geridas por Martin Bormann para desenvolver infraestrutura recreativa para Hitler, destacando-se especialmente o Ninho da Águia, situado sobre o Berghof. Investigações históricas determinaram que entre 1933 e 1945, Hitler acumulou aproximadamente 700 milhões de Reichsmarks provenientes desses patrocinadores corporativos, cifra equivalente a 5,2 bilhões de dólares contemporâneos, posicionando-o entre as maiores fortunas mundiais de sua época. Além disso, Hitler recebia royalties por cada selo postal com sua efígie comercializado na Alemanha nazista, gerando receitas adicionais que eram canalizadas para diversas contas bancárias ou investidas em arte e bens imóveis sob a supervisão de Max Armann, ex-companheiro militar de Hitler durante a Primeira Guerra Mundial. Qual foi o destino dessa imensa fortuna após o suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945 em seu refúgio berlinense? Antes de sua morte, Hitler ditou suas disposições testamentárias à sua secretária Traudl Junge, com cópias do documento sendo distribuídas fora do bunker por meio de mensageiros militares. Martin Bormann foi designado como o executor testamentário. Sua coleção de arte, em sua maioria adquirida ilegalmente durante as ocupações alemãs, foi legada a uma galeria de arte projetada em Linz, Áustria, o denominado Museu do Führer, que nunca foi concretizada. Diversos objetos com valor sentimental foram herdados por familiares e pessoal doméstico, incluindo sua ama de casa. Quanto às suas propriedades imobiliárias, a maioria já havia sido capturada pelas forças aliadas, como sua residência em Munique, ou destruídas durante bombardeios, como o Berghof. Toda sua fortuna econômica e material foi legada ao partido nazista, ou, na sua ausência, ao Estado alemão.
Contudo, a entidade estatal alemã se dissolveu em 1945, fragmentando-se em 4 zonas ocupadas por britânicos, americanos, franceses e soviéticos. Após a queda do regime, os bens identificáveis de Hitler foram confiscados pelas respectivas autoridades aliadas ocupantes. No entanto, a consolidação das zonas britânica, americana e francesa em maio de 1949, formando a República Federal da Alemanha, significou teoricamente a transferência do controle desses ativos para o governo alemão emergente, cumprindo paradoxalmente com as disposições testamentárias do ditador. O caso específico de Mein Kampf apresenta singularidades notáveis. A obra continuou gerando receitas após a morte de seu autor, beneficiando economicamente o governo da Baviera como titular dos direitos editoriais. No entanto, essa administração vetou sistematicamente sua publicação no território alemão. Quanto aos direitos internacionais, quando Hitler declarou hostilidade contra os Estados Unidos em 1941, as autoridades norte-americanas intervieram nos royalties por meio da Lei de Comércio com o Inimigo. Em 1945, esses fundos chegaram a $255 mil, sendo posteriormente canalizados para entidades assistenciais para refugiados de guerra. No mesmo ano, a editora Houghton Mifflin adquiriu os direitos americanos de Mein Kampf da Oficina de Propriedade Estrangeira dos EUA por $37 mil. Após 2 décadas de comercialização, os rendimentos acumulados chegaram a $700 mil, sendo finalmente doados para organizações beneficentes após manifestações públicas de protesto. No território britânico, a publicação foi proibida entre 1945 e 1969. Após esse período, diversos editores tentaram sem sucesso doar os rendimentos gerados para instituições de caridade, enfrentando ampla rejeição. Certos rendimentos internacionais foram transferidos para a Baviera, que os distribuiu discretamente entre organizações filantrópicas. No entanto, em 2016, a obra entrou em domínio público, sendo imediatamente reimpressa na Alemanha e recuperando seu status de supervendas. Os exemplares disponíveis na Amazon Alemanha se esgotaram em poucas horas. Em 2017, a nova edição já havia superado 85 mil exemplares vendidos no território germânico. A vasta fortuna hitleriana ficou definitivamente sob a administração do Estado da Baviera, desaparecendo como entidade financeira independente. Consequentemente, não existe atualmente nenhum fundo significativo depositado em entidades bancárias passível de reivindicação por possíveis familiares do ditador ou outros interessados. Aquela imensa fortuna desapareceu completamente nos cofres estatais. As casas perdidas do Reich, o destino das residências dos nazistas. O Führerbunker, o bunker subterrâneo onde Adolf Hitler passou seus últimos dias, teve um destino marcado pela destruição, o esquecimento e o medo de se tornar um local de culto neonazista. Construído nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial como parte do complexo subterrâneo da Chancelaria do Reich em Berlim, o bunker foi o cenário do colapso final do Terceiro Reich. Após a queda de Berlim, o bunker foi tomado pelo Exército Vermelho. Os soviéticos inspecionaram a estrutura e realizaram uma investigação sobre os restos de Hitler, que foram transferidos para Moscou. Embora o bunker tenha permanecido parcialmente intacto, a área foi bombardeada e saqueada. Durante a Guerra Fria, quando Berlim foi dividida, a área ficou sob o controle da República Democrática Alemã. O governo comunista temia que o Führerbunker se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes do nazismo, por isso, em 1947, tentou destruí-lo com explosivos. No entanto, suas paredes grossas resistiram em grande parte. Nas décadas seguintes, a área foi urbanizada e nos anos 80, com a construção de edifícios residenciais no Berlim Oriental, os restos do bunker foram novamente cobertos. Após a reunificação da Alemanha em 1990, o governo decidiu não reconstruí-lo nem preservá-lo, mas selá-lo completamente. Hoje, o local onde o Führerbunker existia é um estacionamento cercado por edifícios de apartamentos. Somente uma discreta placa informativa colocada em 2006 indica que ali existiu o refúgio
onde o regime nazista encontrou seu fim, evitando qualquer glorificação do local e deixando-o no esquecimento da história moderna. Marienhall, a majestosa residência de Hermann Göring, foi um dos símbolos mais ostentosos do poder nazista. Localizada na floresta de Schorfheide, ao norte de Berlim, essa imponente mansão foi construída em homenagem à primeira esposa de Göring, Karin, e se tornou um palácio de caça e um museu privado, onde o Reichsmarschall acumulou uma vasta coleção de arte saqueada. Com o passar dos anos, Marienhall cresceu até se tornar uma das residências mais luxuosas do Terceiro Reich, com vastos jardins, salões opulentos e um bunker subterrâneo para proteger suas valiosas posses. No entanto, em 1945, quando a derrota da Alemanha era iminente e o Exército Vermelho avançava em direção a Berlim, Göring decidiu destruir sua própria residência para evitar que caísse nas mãos soviéticas. Em abril daquele ano, ele ordenou a uma unidade da Luftwaffe que colocasse explosivos em Marienhall e a fizesse explodir antes de se retirar para a Baviera. A mansão foi reduzida a ruínas e sua valiosa coleção de arte foi transportada para vários esconderijos, embora muitas das peças tenham desaparecido ou sido recuperadas pelos aliados. Após a guerra, os restos de Marienhall foram saqueados por soldados soviéticos e locais em busca de objetos de valor. Na década de 1950, o governo da Alemanha Oriental terminou de desmantelar as ruínas, e com o tempo, a natureza reivindicou o terreno. Atualmente restam apenas fragmentos dos alicerces e alguns restos espalhados entre as árvores, sem nenhum monumento que lembre seu passado. A residência Borgensee, o refúgio esquecido da propaganda nazista, nas proximidades de Berlim, aproximadamente a 15 quilômetros ao norte da capital alemã, encontra-se um testemunho arquitetônico pouco conhecido do Terceiro Reich. A Vila Borgensee, localizada ao lado de um tranquilo lago perto de Wandlitz, representa uma curiosa anomalia histórica por ter sobrevivido relativamente intacta até os dias atuais. Esta propriedade foi um presente especial para Joseph Goebbels em comemoração ao seu 39º aniversário, encomendado pessoalmente por Hitler. Os fundos para sua construção, que somaram 2,3 milhões de Reichsmarks, vieram da Prefeitura de Berlim e dos estúdios cinematográficos UFA. Iniciada em 1936 e concluída em 1939, a mansão se tornou um espaço de descanso para Goebbels, sua esposa Magda e seus 6 filhos. Com uma impressionante extensão de 17 hectares, o complexo incluía não só a residência principal de 70 quartos, mas também estruturas auxiliares como instalações para o pessoal de segurança do Reich, RSD, e espaços para veículos, incluindo uma garagem especial para o luxuoso Mercedes 500 e 40K do ministro da Propaganda. A vila cumpria múltiplas funções. Servia como retiro familiar, mas também como centro neurálgico para encontros políticos e eventos sociais do regime nazista. Hitler mesmo visitou a propriedade em diversas ocasiões. Apaixonado por cinema, Goebbels mandou construir uma sala de projeção privada dentro da mansão, além de amplos salões para recepções. O imóvel também foi cenário da vida pessoal mais controversa de Goebbels, que aproveitava sua influência sobre a indústria cinematográfica alemã para manter vários casos extraconjugais. Paralelamente, ele usava esse retiro para compor alguns de seus discursos propagandísticos mais infames que marcariam a comunicação do regime nazista. O destino incerto de Borgensee, um legado histórico problemático. Quando a ameaça aérea sobre Berlim se intensificou durante a Segunda Guerra Mundial, foram construídas instalações defensivas subterrâneas perto da residência Borgensee para proteger a família Goebbels e seus colaboradores. Embora as forças soviéticas tenham tentado demolir essas estruturas após a vitória aliada, vários túneis e passagens subterrâneas sobreviveram até os dias atuais. O mais surpreendente desta propriedade é a preservação de seus interiores. Ao contrário de outras residências de hierarcas nazistas que foram completamente modificadas ou destruídas, Borgensee preserva elementos originais, como sanitários e luminárias da época. Esta peculiar conservação deve-se à sua localização dentro do território da República Democrática Alemã, onde as autoridades comunistas
mantiveram a estrutura praticamente sem alterações, transformando-a em um centro educacional e de doutrinação juvenil socialista. Após a reunificação alemã, o edifício encontrou novos usos institucionais. As forças policiais de Berlim utilizaram as instalações para conferências e treinamentos e posteriormente funcionou como centro juvenil. No entanto, nos últimos anos, a propriedade ficou em desuso, sofrendo deterioração natural devido à exposição aos elementos e alguns atos de vandalismo, embora sua estrutura fundamental permaneça estável. Essa situação gerou um dilema sobre seu futuro. Enquanto alguns propõem sua recuperação como um site histórico ou museu que documente os horrores do nazismo, outros argumentam que deveria seguir o destino da maioria das edificações associadas ao Terceiro Reich, a demolição. Entre as propostas existentes está a de transformar parcialmente o complexo em um espaço museológico, embora não tenha sido alcançado consenso sobre essa iniciativa. Para aqueles que especulam sobre o valor comercial dessa propriedade histórica controversa, as estimativas situam seu preço em cerca de 20 milhões de dólares, embora sua venda suscite complexas questões éticas e legais sobre a gestão do patrimônio vinculado ao regime nazista. O que Himmler levava consigo em maio de 1945? Nos estertores do Terceiro Reich, quando o colapso era iminente, o alto comando nazista começou a preparar sua fuga. Entre eles, Heinrich Himmler parece ter tomado medidas para assegurar seus bens mais preciosos durante sua eventual evasão. Documentos históricos revelam que, já em abril de 1945, Himmler havia depositado 2 baús na residência do major Heinrich Springer, um oficial do Estado-Maior pertencente ao último comando militar de Himmler no setor oriental. Segundo testemunhos da esposa de Springer, esses contêineres guardavam um verdadeiro tesouro. Um deles abrigava peças de ourivesaria em ouro, um colar de pérolas extraordinário e vários relógios ornamentados com diamantes, enquanto o segundo estava repleto de papel-moeda de diversas nacionalidades. Um episódio misterioso ocorreu entre 12 e 13 de maio de 1945, quando um indivíduo não identificado, presumivelmente enviado por Himmler, retirou ambos os baús. Àquela altura, Himmler já havia desaparecido da região, iniciando sua fuga. O destino desses valiosos bens permanece sem solução. Teriam sido levados para algum refúgio secreto na região montanhosa do Harz, como sugeriam certos rumores. Ou talvez o emissário, aproveitando o caos reinante e sabendo que Himmler havia partido, decidiu se apropriar das riquezas? O intrigante é que, durante sua fuga, nem Himmler nem sua comitiva pareciam transportar objetos de grande valor. De fato, a única menção a recursos financeiros ocorre quando, após abandonarem seus veículos, o grupo ofereceu 500 Reichsmarks a alguns pescadores locais para ajudá-los a atravessar um rio. Ainda mais revelador é que, quando as forças britânicas finalmente capturaram Himmler e seus 14 acompanhantes, não encontraram evidências de fortunas ocultas, nem metais preciosos, nem gemas, nem grandes quantidades de dinheiro. Além disso, em declarações posteriores, nenhum dos ajudantes de Himmler alegou ter sido despojado de objetos valiosos pelos seus captores britânicos. Essa ausência de evidências levanta um dos enigmas financeiros mais desconcertantes do final da Segunda Guerra Mundial. Qual foi o verdadeiro destino do tesouro pessoal de um dos homens mais poderosos e temidos do regime nazista? Nos últimos dias do regime nazista, Heinrich Himmler aparentemente havia concebido um plano complexo para sua sobrevivência pós-guerra, que incluía acesso a consideráveis recursos financeiros. As evidências sugerem que ele pretendia recuperar seus bens valiosos durante sua travessia em direção ao sul da Alemanha. A região montanhosa do Harz, que se estende por aproximadamente 2.200 km² entre a Saxônia e a Turíngia, com elevações que superam os 900 metros, representava um refúgio estratégico ideal para se esconder temporariamente. Esse território florestal e escarpado oferecia inúmeros esconderijos naturais, mas sua escolha parece ter sido motivada por um fator adicional crucial: a proximidade de Plauen, uma localidade saxônica que abrigava um valioso segredo. Um documento revelador descoberto em 2015 nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos
confirma que Himmler havia ordenado a criação de um cofre clandestino na agência postal de Plauen. Esse depósito, estabelecido sob instruções diretas do Reichsführer SS em abril de 1944, continha aproximadamente 900 quilos de ouro e diversas moedas estrangeiras, demonstrando uma previsão financeira antecipada para um cenário de derrota. A cidade de Plauen, severamente danificada pelos bombardeios aliados, caiu sob controle americano em 16 de abril de 1945. Como chefe supremo das SS, Himmler estava indubitavelmente informado sobre essa situação, assim como sobre o fato de que Plauen havia sido designada para integrar a futura zona de ocupação soviética segundo os acordos interaliados. Esses planos de partição territorial haviam sido descobertos pelos alemães após capturarem mapas aliados durante a ofensiva das Ardenas, no inverno de 1944 a 1945, gerando consternação entre os líderes do Reich. Um detalhe significativo é que as forças americanas só localizaram esse depósito de ouro em 26 de abril, 11 dias após tomarem o controle da cidade. Quando Himmler iniciou sua fuga para as montanhas do Harz, em meados de maio de 1945, provavelmente desconhecia o destino de seu tesouro, já que as comunicações com Plauen haviam sido interrompidas pela ocupação americana. Esse elaborado sistema de reservas financeiras reflete o planejamento meticuloso de Himmler para assegurar sua sobrevivência e manter algum poder em um cenário pós-nazismo, planos que, no final, foram frustrados por sua captura e subsequente suicídio. Os registros históricos sugerem que Heinrich Himmler havia desenvolvido um plano meticuloso para evitar a captura com o colapso do Terceiro Reich. O depósito de riquezas descoberto em Plauen possivelmente representava apenas um componente de uma rede mais ampla de recursos estrategicamente posicionados, cuja documentação completa pode permanecer não descoberta em arquivos ainda não analisados. A coerência dos elementos conhecidos aponta para uma estratégia cuidadosamente elaborada. As declarações de Grothmann revelam que Himmler, acompanhado por um grupo de aproximadamente 15 colaboradores leais, pretendia inicialmente estabelecer um refúgio temporário na região montanhosa do Harz. Esse esconderijo lhes proporcionaria um santuário provisório durante o tumultuado período inicial da ocupação aliada. O plano aparentemente contemplava o envio de um agente confiável, vestido como civil para evitar suspeitas, até Plauen. Essa pessoa deveria estabelecer contato com os oficiais nazistas locais responsáveis pela vigilância do tesouro, assegurando a recuperação parcial ou completa dos bens, para posteriormente transportá-los ao esconderijo no Harz. Uma vez equipados com identidades falsas convincentes e aparências alteradas, Himmler e seus companheiros teriam seguido para a Cordilheira Alpina, com a intenção final de cruzar alguma fronteira para a Itália ou o território suíço. Embora essa reconstrução contenha elementos conjeturais, é respaldada por evidências significativas. Primeiro, o relato detalhado fornecido pelo tenente-coronel Grothmann, que descreveu com precisão a fase inicial da operação. Segundo, a confirmação oficial do depósito de ouro em Plauen, claramente destinado a funcionar como fundo de contingência para situações críticas. A localização geográfica desse tesouro é particularmente reveladora, pois se alinha perfeitamente com um corredor de deslocamento para os Alpes, reforçando a hipótese de que fazia parte integral de uma estratégia de fuga metodicamente planejada para o longo prazo. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler tentou escapar da Alemanha, possivelmente com a intenção de cruzar os Alpes em direção à Itália ou à Suíça. Sua rota para o sul permanece um mistério, mas novas descobertas sugerem que ele planejava recuperar um enorme esconderijo de ouro em Plauen antes de continuar sua fuga. Em abril de 1945, Himmler ordenou ocultar 900 quilos de ouro e moedas estrangeiras no cofre da agência postal de Plauen. No entanto, quando as tropas americanas capturaram a cidade em 16 de abril, o acesso ao ouro foi bloqueado. Somente em 26 de abril, uma unidade especial do exército do ZUA chamada Task Force Fischer conseguiu recuperar o tesouro. O ouro incluía dólares, francos suíços, florins neerlandeses e coroas norueguesas,
com um valor estimado atualmente em 49,6 milhões de dólares. Se a teoria de Grothman for correta, Himmler planejava se esconder nas montanhas do Harz, enquanto um subordinado tentava recuperar parte do ouro. Depois, com identidades falsas, seu grupo fugiria em direção ao porto de Gênova, onde muitos nazistas escaparam para a América do Sul ou Síria. No entanto, seu plano fracassou. Ele foi capturado pelos britânicos e morreu em circunstâncias misteriosas. O ouro de Plauen, que pertencia pessoalmente a Himmler, desapareceu sem que ele pudesse usá-lo, tornando-se mais um enigma do final do Terceiro Reich.